Vamos lá, vou copiar esse método, mostrar aqui, colar aqui abaixo. Vou fazer o nosso método buscar um nome. Beleza, vou até dar esse nome para ele. Buscar um nome. Esse método, se vocês olharem lá, ele já tem um parâmetro, né? Então, vou passar para ele aqui o texto buscar. Ok. E eu vou ter que fazer, obviamente, um objeto com esse texto buscar. Então, eu venho aqui na minha categoria. Eu vou criar um objeto, como eu fiz no outro, instanciar a minha categoria. E vou utilizar desse objeto o meu texto buscar que eu tenho lá. E passar para ele esse novo texto buscar que eu fiz aqui. Ok. Agora nessa aula ainda eu vou começar a explicar, né, que a gente já vai estar entrando na terceira camada, e já vai dar para explicar o que cada uma faz, para que fique mais fácil de vocês entenderem o porquê dessa quantidade de variáveis criada e qual a ligação aí entre elas. Então aqui ele vai dar um return, né, mas não na nova categoria, e sim no meu objeto, ok, ponto buscar nome. Perfeito, e aqui eu passo todo o objeto aí para ele, como foi feito, né, nas anteriores. Ok, deixa eu só ver porque que ele está com esse erro aqui. New D categoria, claro, ficou faltando aqui os parênteses da instanciação. Perfeito. Vamos entender então o que está acontecendo agora. Nós já fizemos a camada negócio e a camada de dados. Nós temos as duas. Falta a camada de apresentação. Eu vou abrir aqui o Paint, porque através dele vai dar para detalhar, né, o que eu quero aqui mostrar para vocês. Então, imaginem só, nós temos aqui o nosso banco de dados, nosso SQL. Perfeito. Até coloquei ele aqui. Eu preciso de uma classe que vá comunicar diretamente com esse meu SQL. Então, eu tenho aqui a minha classe, vamos supor aí, né, que foi a nossa classe de dados. Vou colocar aqui, ó, a minha classe dados que comunicou diretamente com o meu SQL. Beleza. Perfeito. Aí eu passei informações que eu tinha criado de variáveis aqui, né, procedimentos, para essa minha classe dados. Porque aqui, até então, ele estava em SQL, como banco de dados. Agora eu já interliguei isso com a linguagem que nós vamos trabalhar, que nesse caso é C#. Beleza. Aí o que eu fiz? Tendo isso na camada dados, eu precisei de uma outra camada para fazer a intermediação. O que é isso? Essa camada foi a camada de negócios, aonde eu peguei as informações que a camada dados trouxe do banco de dados e passei para essa camada negócio, preparando essas informações para a última camada, que é a camada que nós vamos trabalhar agora, a nossa camada de apresentação. Então, o que a camada negócio faz? Ela faz uma intermediação do banco de dados com os formulários, tá joia? Na camada apresentação, que é a camada que nós vamos trabalhar agora, nós vamos começar a criar os formulários. Obviamente, esse primeiro formulário de categoria, né, que é a parte final, onde o usuário final chega. Então, o usuário final, ele acessa a camada de apresentação. Mas antes de chegar aqui, aquela tela bonitinha, ele já vai ter passado por um banco de dados, por uma camada de dados que converteu esses dados, né, do banco de dados para a linguagem a ser trabalhada. E tem uma camada de intermediação que é a de negócio, que pega os valores aqui, as informações do banco de dados e passa para a camada de apresentação. Ou vice-versa, porque vai ter caso também, agora quando a gente criar o formulário, que eu vou fazer ali campo de texto, né? Vai ter botões. Então, quando eu quiser cadastrar uma categoria, ele vai ter que voltar nesse procedimento aqui, ó, passando pela camada negócio. A camada negócio vai pegar aquelas variáveis e informar o que foi enviado para a camada dados, e a camada dados vai fazer o envio no banco de dados. Então, é assim que funciona o sistema. Por isso que eu segui essa ordem, tá joia? Primeiro a gente criou a modelagem no banco de dados, depois eu comecei com essa camada dados, pegando informações diretamente do banco de dados. Depois vocês viram que essa camada negócio, feita aí nas últimas duas aulas, né, que foi até bem rápida, eu não peguei nenhuma informação do banco de dados, eu não utilizei, não tive acesso a nada do banco de dados, porque tudo já estava convertido para mim na camada dados. Então, o que nós fizemos aqui foi simplesmente vir no D categorias, né, que foi o dados categoria, e pegar o método editar, utilizar aí o método editar com as variáveis que tinham sido aí definidas, né,
fizemos o mesmo aí com os demais métodos. Então, isso aí é necessário fazer para que você tenha uma estrutura melhor e uma organização dentro do seu projeto. Então, o que começa a acontecer a partir de agora é a utilização dessa camada apresentação, que é a última camada, com a criação dos formulários. Vamos fazer esse formulário aí, esse pelo menos de categoria, já na nossa próxima aula.